como um todo. E isso é o Mesaros que fala. Sem esta providência, até mesmo as condições elementares de sobrevivência da humanidade não podem ser asseguradas. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada, professora. Como a gente já esperava, né, uma excelente exposição. E agora a gente passa para a professora, né, daqui, né, da UFC, Alba Pinho de Carvalho. Inicialmente, eu quero saudar esse fórum de companheiras e companheiros assistentes sociais e, sobremodo, esse fórum de companheiros de utopia por uma sociedade radicalmente igualitária, fundada na dialética da igualdade e da diferença. E eu quero, de saída, minhas primeiras palavras de agradecer esse convite, agradecer a coordenação do seminário, a direção do CRES, aos organizadores do evento, o convite, que para mim funcionou como uma conclamação à partilha. E eu quero dizer que é com muita emoção, eu realmente estou emocionada, e com muita alegria, que eu estou aqui de volta, falando de novo para este fórum. E para mim é um momento de júbilo. E porque sempre que eu falo para os assistentes sociais, eu me sinto em casa e reafirmo a minha identidade, uma dimensão fundante da minha identidade, que é ser assistente social. E eu quero dizer do imenso prazer que é dividir essa mesa com a professora Potiara Amazoneida, que é uma referência histórica nessa luta de um pensamento emancipatório. Eu acho que é um momento de muita felicidade estarmos aqui. E eu quero dizer que é um imenso prazer socializar reflexões que eu venho desenvolvendo ao longo dos tempos sobre esse capitalismo contemporâneo, na inteira convicção de que, para nós podermos lutar pela emancipação, nós precisamos compreender profundamente as formas de dominação. Então, eu tenho me dedicado na docência, na pesquisa, nos debates com os movimentos, a pensar esse capitalismo contemporâneo, a pensar suas crises, a pensar sua lógica, seus desafios e as perspectivas de luta pela reinvenção da emancipação. E eu me senti profundamente interpelada, né, para esta reflexão. E, para isso, eu construí um texto, construí uma análise em que eu tento consolidar pontos, né, e passo, então, a essa partilha. Eu me senti muito interpelada para essa partilha com os assistentes sociais, para voltar a estar neste fórum, né, reafirmando, né, como eu disse ao início, a minha identidade como assistente social e como companheiros que estão lutando, como disse a Potiara, o serviço social, os assistentes sociais, se mantêm firmes nessa luta, nesse enfrentamento por uma sociedade, né, plenamente emancipatória. Então, vamos lá. Vamos partir da própria temática. Combater a violência no enfrentamento da desigualdade social. Toda violação de direitos é uma forma de violência. A temática, como a Potiara também já falou, é uma formulação síntese, que ela coloca em pauta a relação desigualdade social e violência. Ela coloca essa relação fundante, a relação desigualdade social e violência, que remete à própria lógica estruturante do sistema do capital, e particularmente do capitalismo. A rigor, a desigualdade social é a materialização da lógica do sistema do capital,
lógica incontrolável em sua expansão e essencialmente destrutiva, fundada na subordinação do trabalho aos parâmetros do capital. Vamos lá. Você está colocando primeiro slide, retomando essa ideia de que essa relação desigualdade e violência, né, é uma relação fundante e que ela nos remete a essa lógica estruturante do sistema do capital, que é uma lógica incontrolável em sua expansão e essencialmente destrutiva. Desse modo, a desigualdade social é estruturalmente constitutiva da civilização do capital. Você não pode pensar a civilização do capital a não ser a partir da desigualdade. E essa desigualdade, ela vai assumindo configurações peculiares, expressões próprias em distintas formações sociais, em diferentes tempos, com dimensões diferenciadas em cada época. Então, as desigualdades sociais, em cada contexto, elas são a encarnação da própria violência do sistema do capital. Uma violência estrutural, uma violência estruturante. Então, nós temos uma desigualdade que é estruturalmente constitutiva e que se encarna numa violência que é estrutural e estruturante. E que perpassa todo o tecido social, gestando empobrecimento, vulnerabilização, proletariedade ou precariato, nos termos dos analistas do capitalismo contemporâneo, sempre sobre a regulação do Estado, que na civilização do capital, ele controla as múltiplas expressões das desigualdades sociais, que estão consubstanciadas na questão social, e ele controla com diferentes mecanismos, com diferentes estratégias, incluindo formas peculiares de violência legitimada. Então, a violência, ela é estrutural, ela é estruturante, né? E ela é regulada pelo Estado, que também exerce formas peculiares de violência legitimada. Assim, na brilhante formulação de Regiane Batista Vasconcelos, nossa companheira assistente social, a violência é uma mercadoria nessa civilização do capital. Sendo, portanto, uma dimensão constitutiva desse sistema produtor de mercadorias. Então, ele produz a violência como uma mercadoria, que nessa sua lógica, nessa sua expansão, esse sistema produtor de mercadorias, sem limites e sem controles, tudo submete à expansão da lei do valor. Tudo mercantiliza, como bem colocou a Potiária. E a mercadoria, a violência se coloca como uma mercadoria constitutiva desse sistema do capital. Em verdade, o sistema do capital, ele se gesta na violência, que garante a sua sustentação, que garante a sua expansão. Essa é uma chave de análise muito interessante, para que nós possamos pensar desigualdade e violência como dimensões estruturantes desse sistema do capital. São dimensões substantivas e, como tal, elas têm que ser enfrentadas. De fato, o sistema do capital, ele se gesta na violência, que vai garantir a sua sustentação, que vai garantir a sua expansão. De fato, a violência, em orgânica e intestina vinculação com toda e qualquer expressão de desigualdade, ela é o amálgama da civilização do capital. Então, daí a gente já vê o porte da questão que nós estamos a tratar. Nós estamos a tratar da lógica do sistema do capital. Nós estamos a tratar da lógica que sustenta esse sistema, e que é justamente a desigualdade e a violência, que é a encarnação dessa lógica. Impõe-se, então, como um desafio do presente, né, nós circunscrevermos aqui quais são as expressões de violência do sistema do capital que estão sendo urdidas hoje nas configurações
das desigualdades sociais na contemporaneidade. Porque se a violência, se a desigualdade e a violência são estruturantes, são constitutivas, elas estão na base, elas encarnam a lógica desse sistema, elas assumem expressões peculiares, elas assumem configurações próprias em cada formação social, em cada contexto, em cada tempo. Então, a grande questão que se nos coloca nesse momento é quais são as expressões da violência hoje nesse sistema do capital, que estão urdidas nas configurações das desigualdades na contemporaneidade. E esse desafio, quando nós colocamos esse desafio, ele impõe, quando nós colocamos essa questão, ele nos impõe um desafio, né? Que é compreender, para que nós possamos responder esse desafio de ver quais são as configurações da violência e da desigualdade na contemporaneidade, nós precisamos decifrar e compreender o próprio enigma do capital e as crises do capitalismo, como nos instiga David Haber, em sua mais recente obra, publicada em 2011. De fato, faz imperativo a gente entender o momento contemporâneo da civilização do capital, que é marcado por transformações na dinâmica de funcionamento do capitalismo, acirrando contradições, acirrando antagonismo, gestando novos ordenamentos sociais, com mudanças nos padrões de sociabilidade contemporânea. Essa é a questão do presente. Entender, compreender, decifrar esse enigma do capital, como é que ele se apresenta, como é que ele se configura na contemporaneidade, onde nós estamos a viver um novo momento desse capitalismo, um momento contemporâneo desse capitalismo. Vera Teles, ela formula esse dilema do nosso tempo numa inquietante interpelação. Diz ela, justamente nos remetendo a esse desafio de compreender o enigma desse mundo que vivemos. Ela pergunta, que mundo social é esse que vem se perfilando nas dobras das mutações em curso nas últimas décadas? Com quais parâmetros pôr em perspectiva e sob perspectiva crítica os novos ordenamentos sociais urdidos nessa virada dos tempos? Essa é a grande questão. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse que a Potiara se referiu às forças cibernéticas e informacionais, respaldado em toda a tecnologização da ciência? Esse sistema do capital, ele vem promovendo transformações no seu padrão de acumulação e nas suas formas de valorização, configurando o que nós podemos chamar um novo momento do capitalismo, de expansão sem limites e sem controle do que nós chamamos de riqueza abstrata, nos marcos da chamada mundialização do capital, né? A mundialização com dominância financeira. Nesse contexto de financiarização da economia, o padrão de acumulação rentista, ele está sendo levado a extremo em suas ficções numéricas, consubstanciando a incontrolável dominação do que nós podemos chamar o fetichismo do dinheiro, em um processo de mistificação que marca o espírito do nosso tempo, o espírito dos tempos contemporâneos. Hoje, acentuam-se fortemente a liquidez dentro dessa acumulação rentista, dinheiro a gerar mais dinheiro, como dizia Marx, que é uma forma de acumulação extremamente insegura, instável. Então, acentuam-se fortemente a liquidez, a instabilidade, a insegurança do sistema do capital, fazendo irromper no cenário mundial de 2002 a crise econômico-financeira, a constituir um momento decisivo nesse século XXI, no qual tudo que parecia sólido se liquefaz, encontrando-se o capitalismo em forte processo de liquefação. De fato, nós não estamos a viver uma crise cíclica. Como proclama Estevão Mesário, se revela hoje, nós estamos face a uma crise estrutural do sistema do capital. Crise profunda, crise grave, em curso, sempre em aprofundamento e com múltiplos desdobramentos. Agora mesmo, a grande questão é, o que vai acontecer com a Grécia? Ela vai sair da zona do euro? Como é que fazemos? A Itália, eu via hoje no jornal, acompanhando os jornais, os bancos da Itália estão inseguros. A França
viveu esse momento, a Europa toda em crise, os Estados Unidos, né? Isso rebatendo no mundo inteiro. E embora não possa ser vista como uma crise terminal, ela é uma crise estrutural, mas nós não podemos avaliá-la como uma crise terminal, porque ela tem desdobramento, ela tem deslocamentos, né? Mas, embora ela não possa ser considerada uma crise terminal, ela coloca, no entanto, em questão o futuro do próprio capitalismo. A grande questão a saber é para onde é que o capitalismo vai se deslocar, para onde ele vai deslocar o seu processo de expansão, para onde é que ele vai, onde é que ele vai novamente, né, como diz o Bauman, o capitalismo parasitário, onde é que ele vai atacar, onde é que ele vai se deslocar. O Dave Harvey diz que a crise se desloca de setor, se desloca nos espaços. Então, a crise que nós estamos a viver, de grande repercussão, em aprofundamento, em curso, ela coloca em questão, embora não sendo uma crise terminal, qual é o futuro do capitalismo. Então, eu posso dizer que se trata de uma crise civilizacional que nós estamos a viver, que ela expressa a própria insustentabilidade do modelo de funcionamento do sistema do capital, encarnando o caráter agudamente destrutivo da expansão capitalista. Porque, como nós vimos no início, quando nós falamos da desigualdade, da violência, ela encarna essa lógica do capital que, por si, ela é incontrolável e essencialmente destrutiva. E nós estamos tendo um acirramento disso aí. Em verdade, o momento contemporâneo da civilização do capital, em sua expansão que não tem limites, ela tem um movimento de alta expansão que não tem limites e sem fim. E alicerçado, então, no extraordinário desenvolvimento da tecnociência, a tecnociência desvinculada das necessidades humanas, o que a gente vê é que se acentua e se agrava essa tendência destrutiva do sistema do capital, que vai parecendo atingir o limite das suas contradições. O sistema do capital ele está se tornando cada vez mais destrutivo, não poupando nada, não poupando ninguém, minando as condições fundamentais de sobrevivência humana e colocando em risco o planeta Terra. Sem paralelos em toda a era moderna, o capital efetiva a destruição ou a precarização da força humana que trabalha e a degradação crescente do meio ambiente, violando nossa relação com a natureza. Nós estamos chegando no limite de contradições. Por isso que o Mesário diz, é o socialismo ou a destruição. Essa crise, como crise estrutural, ela, como eu torno a falar, ela coloca em questão o próprio, qual vai ser o futuro desse sistema, para onde é que ele caminha, né? Assim, no cenário do sistema do capital na contemporaneidade, nós vamos ver que se acirram contradições que vão atingir violentamente o mundo do trabalho, gestando um crescente contingente de trabalhadores supérfluos para o capital. Essa é uma grande questão contemporânea. Acirram-se contradições que rebatem no mundo do trabalho e você vai ter um crescente contingente de trabalhadores supérfluos, com o qual nós trabalhamos enquanto assistentes sociais, com o qual nós trabalhamos quando nos colocamos dentro da seguridade social, dentro da proteção social. O que é esse crescente contingente de trabalhadores supérfluos para o capital? São trabalhadores tentando equilibrar-se num fio da navalha de exclusões e de inclusões precárias, como marca, por excelência, do capitalismo contemporâneo. Zygmunt Bauman, na sua análise crítica, contundente da modernidade e do sistema do capital, ele define isso como a produção do refúgio humano. Seres humanos que são refugados como produto inevitável da nossa sociedade. Tal produção do refúgio humano, ela é uma encarnação da violência constitutiva do sistema do capital como uma contradição em processo. Aí nós vamos ver aquilo que o Marx fala. O capitalismo é uma contradição em processo, porque ele só se reproduz explorando o trabalho, mas, ao mesmo tempo, ele gesta um grande contingente de trabalhadores supérfluos, né? Se não, vejamos, como é que isso se dá? Como é que se dá essa produção de trabalhadores supérfluos dentro do capitalismo contemporâneo, como marca desse capitalismo contemporâneo? Movido por uma lógica expansionista,
que é a sua lógica de expansão sem limites, que ignora necessidades reais de homens e mulheres. A Pottiara tem um livro chamado Necessidades Sociais, né, um livro que é referência. Nós vamos ver que o capitalismo ele ignora na sua expansão as necessidades humanas, necessidades de homens e mulheres, necessidades reais. Ele não tem uma ética. Então, movido por essa lógica expansionista, ignorando necessidades reais de homens e mulheres, desconsiderando qualquer pretensão de sustentabilidade, o sistema do capital, com a mediação da ciência e da tecnologia, da tecnociência, ele vai efetivando a substituição do trabalho vivo de homens e mulheres pelo trabalho morto, objetivado nas máquinas. Ele vai prescindir da presença física e do próprio saber e do próprio fazer dos trabalhadores. E isso vai produzindo o quê? O desemprego estrutural, a exploração intensiva do trabalho, em meio a múltiplos processos de precarização. Tanto que hoje se fala de precariato, né? E uma expansão da própria proletarização, que toma novas configurações. Na formulação de Giovanni Alves, tem-se hoje, no denso e vasto continente do mundo do trabalho, o alastramento da condição de proletariedade, configurando o que ele denomina de precariato. O sistema do capital, nessa sua lógica de expansão destrutiva e no limite, incontrolável, é uma lógica incontrolável, ele revela com indiferença a sua incapacidade de incluir essa população supérflua. Ele não tem como incluir essa população sobrante, condenando amplos contingentes populacionais à redundância social. E o mesário, Estevão Mesários, em sua crítica radical e contundente, ele denuncia, ele diz, né? Vai lá, Cícero. O Mesários. É o próximo. Ele diz, o sistema de controle do metabolismo social atingiu um estágio, diz Mesário, em que lhe é necessário expulsar centenas de milhões de indivíduos do processo de reprodução social, do próprio processo de trabalho. Isso é uma coisa que é aterradora, né? Um sistema que atingiu um estágio em que ele precisa expulsar centenas de milhões de indivíduos do seu processo de reprodução social. De fato, é essa uma tragédia do nosso tempo, que encarna uma das mais perversas expressões da desigualdade e da violência, gestando o que nós chamamos de uma coletividade de despojados. Quem é essa coletividade de despojados? É uma coletividade de trabalhadores e trabalhadoras expropriadas da sua própria humanidade, a vivenciar os horrores da miséria, da indignidade e da desproteção social. É a saga de milhões de imigrantes, de desempregados, de executores de atividades precarizadas, de jovens estudantes que não conseguem a devida inserção no mundo do trabalho. Isso chega até nós, quando a gente vê que grande contingente hoje de jovens, né, que se formam, assistentes sociais, sociólogos, psicólogos, que cursam, né, um curso superior e que estão lá terceirizados, que estão lá no limite, né, precarizados, com salários vis. Então, essa coletividade despojada, que não consegue a devida inserção no mundo do trabalho. Enfim, trabalhadores e trabalhadoras sem condições de mercantilizar sua força de trabalho e que são responsabilizados pela sua exclusão nas tramas de uma ideologia da qualificação, do individualismo, né, do acirramento do individualismo. São trabalhadores sobrantes do mercado de trabalho, que não vão ser inseridos no mundo do trabalho de forma digna, lhe restando o quê? Tentar se segurar no fio da navalha do chamado trabalho informal, vivendo no limite e no risco, quase sempre empurrados para o mundo das ilegalidades. Vera Teles, em suas argutas análises sobre a saga desses trabalhadores sobrantes no contexto urbano brasileiro, que estão imersos nos circuitos dessa expansiva economia informal, ela chama atenção para um fenômeno que merece nossa atenção, que é o embaralhamento hoje entre o informal, o ilegal e o ilícito. Ela diz, dentro dessa economia informal, dessa expansiva economia informal, aqui são
condenados, a que são lançados essa população sobrante, que não tem uma inserção digna no mercado de trabalho, você tem um embaralhamento de fronteiras entre o informal, o ilegal e o ilícito. Nas periferias do mundo social, tornam-se incertas, imprecisas, indeterminadas as fronteiras entre o trabalho precário, o emprego temporário, expediente de sobrevivência e atividades ilegais, clandestinas ou delituosas. Você está ali vendendo no mercado informal, ali, de repente, você está na rota do tráfico, as coisas se misturam ao embaralhamento entre o ilegal, o informal e o ilícito. Sem sombra de dúvidas, nós podemos dizer que essa produção de uma população sobrante, de uma população supérflua, estruturalmente desprotegida, que o sistema, na sua lógica expansionista desmedida, não é capaz de integrar, isso se constitui, essa produção de uma população sobrante, uma das mais fortes expressões da crise estrutural do capital. E diz Mesaros, numa lúcida avaliação, um sistema de reprodução, ele não pode se autocondenar mais enfaticamente do que quando ele atinge o ponto em que as pessoas se tornam supérfluas ao seu modo de funcionamento. E ele diz, e essa não é uma projeção para o futuro, não é o futuro, é o hoje, é o aqui, é o agora. Isso está no mundo inteiro. E é isso que mobilizou todos esses movimentos de 2011, esses movimentos de Occupy, esses movimentos, justamente essa população de despojados que sente a consciência de ser sobrante, né? Assim, em termos contemporâneos de transformações no modo de funcionamento do capitalismo, nos fluxos de uma expansão desmedida do capital, as desigualdades sociais, elas se aprofundam, elas se agravam, encarnadas em formas múltiplas de violência. De fato, as desigualdades sociais e as violências, elas se hibridizam em configurações limite, cada vez mais apuradas, cada vez mais refinadas, onde homens e mulheres, destituídos da dignidade da vida, disputam, além de um lugar no mundo do trabalho, eles disputam a própria existência social e mesmo a existência física. Um ícone dessa condição contemporânea de destituição e despojamento é aquele aposentado que, nos circuitos da crise da Grécia, ele se suicida em praça pública para ele preservar o mínimo de dignidade. Então, você vê que é uma hibridização profunda entre as desigualdades e as violências, chegando a situações limite. Em verdade, a mercadoria violência, em orgânica e intestina vinculação com a desigualdade social, ela se expande, ela se complexifica e perpassa o mundo contemporâneo, todo o mundo social contemporâneo, e ela vai colocando em questão ideias fundantes da ética democrática. O acirramento dessa desigualdade é de tal ordem, essas violências constitutivas desse sistema, que produz uma população sobrante, uma população descartável, que é condenada a ser numerário, condenada a estar fora, né? Então, essa configuração de desigualdade, de violência, ela coloca em questão as ideias fundantes da ética democrática. Ela coloca em questão a igualdade, ela coloca em questão a liberdade, ela coloca em questão a justiça. De fato, como avalia Boaventura de Sousa Santos, em tempos de crise e de transições, como que nós estamos vivendo, nós somos confrontados hoje com questões fundantes da modernidade, como a igualdade, como a liberdade, como a justiça. Nós estamos sendo confrontados com isso. E nós temos certeza, diz ele, que as respostas modernas não são suficientes. Então, como garantir, nesse mundo de extrema violência e desigualdade, de população supérflua, como é que nós vamos garantir liberdade, igualdade e justiça? Assim, impõe-se um dilema do presente, um grande dilema do tempo presente. Qual é o dilema do presente? Em tempos contemporâneos, de instabilidades, de inseguranças, de desigualdades abissais, de apartações, de descartabilidades, de refúgio humano, de proletariedade e precariato, de hibridizações de desigualdade, de violência, de configurações limite. Quais são as medidas de igualdade, quais são as medidas de liberdade e quais são as medidas de justiça?
Essa é uma questão que se coloca para nós. Nesse mundo que nós estamos vendo, de tantas desigualdades abissais, de refúgio humano, de proletariedade, né, qual é a medida de igualdade? Quais são as medidas de igualdade, quais são as medidas de liberdade e quais são as medidas de justiça? E quando eu levanto essa questão, longe de sugerir definições, essa questão, nos termos de um dilema, ela coloca em foco parâmetros, referências, que permitam pensar criticamente esse mundo social contemporâneo em seus novos ordenamentos. Cabe aqui retomar aquela inquietação que foi sintetizada pela Vela-Teles. Com quais parâmetros, então, nós vamos colocar, em uma perspectiva crítica, esse mundo social, constituído nas mutações dessa civilização do capital no século XXI? Como pensar criticamente a vida social no capitalismo contemporâneo, que, nos marcos dessa financiarização da economia, da mercantilização exacerbada, da precarização do trabalho, do alastramento da condição de proletariedade, da produção do refúgio humano, ele vai circunscrevendo novas configurações de riqueza e de pobreza. Então, quais são os parâmetros para a gente pensar justiça, igualdade e liberdade? Essa é uma questão que se coloca para nós. Então, se nós tomarmos como referência a democracia como modo de organização da vida social, que encarna uma ética emancipatória, a gente pode reafirmar, e eu aqui reafirmo, que um parâmetro para nós pensarmos criticamente o mundo social seria o parâmetro dos direitos. Concebendo direitos, né, na dinâmica societária. Concebendo o direito como princípios reguladores da vida social. Direitos como materialização de uma gramática civil que baliza práticas e interações sociais. Direitos que demarcam os direitos vão demarcar aquilo que é reconhecido em uma dada sociedade, em um determinado tempo, como uma medida de igualdade, como medida de justiça. Então, eu estou pensando como parâmetro para pensar esse mundo, os direitos, pensando os direitos justamente como aquilo que demarca qual é a medida de igualdade, qual é a medida de justiça. Enfim, eu quero pensar direitos como parâmetros éticos, como parâmetros jurídicos para organizar as relações sociais. E assim, nesse momento contemporâneo da civilização do capital, aqui panoramicamente delineado, o que nos revela o mundo social quando tomamos os direitos como parâmetros de reflexão? Direitos concebidos como, nesses termos, como parâmetros éticos, como parâmetros jurídicos, né? Então, quando eu olho o mundo social, tomando como parâmetro os direitos, o que ele me revela? Em primeiro plano, é nítido na vida social, regida por essa expansão ilimitada e incontrolável do capital, é nítida a destruição e a destituição de direitos. O modo capitalista de existência social, sustentado nas exacerbações dessa trilogia mercantilização, individualismo e consumismo, essa forma de existência social do capitalismo, ela colide de frente com os parâmetros éticos e jurídicos do direito e com suas medidas de igualdade e de justiça. Essa destituição e desconstrução dos direitos na civilização do capital, ela vai se efetivar num duplo movimento articulado nos circuitos privatizantes da loja mercantil. Você tem, primeiro, a erosão real dos direitos. Direitos trabalhistas, direitos civis, direitos sociais, conquistados ao longo dos processos de democratização, eles são flexibilizados. E mesmo eles são desmontados. E, de fato, os direitos não balizam, eles não vão balizar as relações sociais no âmbito do mundo do trabalho, do exercício da cidadania na vida cotidiana. Os direitos não vão balizar a própria seguridade e a proteção social, não se materializando em políticas públicas urdidas nas lutas e movimentos sociais. Então, quando a gente olha esse mundo que a gente acabou de traçar aqui panoramicamente, nós nos deparemos primeiro com essa erosão real dos direitos. Mas, mais que isso, nós temos também uma erosão da própria noção de direitos e das próprias referências pelas quais os direitos podem ser formulados e afirmados. A noção de direito, a própria noção de direito, ela é colocada em suspenso, né, nessa civilização do capital, verificando os deslizamentos semânticos,
com uma inversão de significado, em que o direito é metamorfoseado em privilégios, em distinções, em prêmios, em benefícios, em concessões, capturado pela essa racionalidade do mercado, instituindo-se mesmo um tratamento contábil do direito, né, como custo, como ônus, né, o quanto custa o direito, né, você vai pensar o direito dentro dessa lógica mercantil. É importante demarcar que essa negação e essa destituição de direitos nessa civilização do capital, ela vai se efetuando processualmente, encarnando o próprio padrão de dominação social contemporânea, onde você hibridiza, onde você articula as novas formas de domínio do capital, formas abstratas, impessoais, sutis, generalizantes, com as formas de opressão, de discriminação, de exclusão no âmbito do racismo, do gênero, da geração, da orientação sexual, da religião, encarnando o neocolonialismo. Então, hoje nós temos um padrão de dominação em que você hibridiza essas novas formas de domínio do capital, que você não sabe bem quem domina, quem é dominado, formas sutis, impessoais, você articula isso com esse neocolonialismo, que vem no âmbito do racismo, do gênero, da geração, da orientação sexual, e é nesse âmbito, né, dentro desse padrão de dominação social, que você tem a destituição e a desconstrução de direitos. Mas a gente avança dentro desse parâmetro dos direitos, olhando o mundo contemporâneo, nós vamos também ver que emerge nas dobras das mutações em curso, nós temos, junto com essa destituição e essa desconstrução de direito, nós temos lutas pelo reconhecimento e pela afirmação de direitos, em uma dinâmica contraditória de tensões e de enfrentamentos. De fato, as desigualdades e as violências constitutivas da geração da civilização do capital, elas geram tensionamentos e confrontos na busca por medidas e balizamentos de igualdade, que é a luta por direitos. É a luta por direitos tomando como eixo de projetos emancipatórios. Assim, no tempo presente, em processo de lutas pela ampliação ou pela radicalização da democracia, os direitos também estão a constituir eixos de projetos emancipatórios, encarnados por movimentos sociais de diferentes naturezas, de diferentes perfis, de diferentes formatos, a congregar novas bases organizativas. E nesse embate por direitos, né, como eixo de processos emancipatórios, afirma-se como parâmetro contemporâneo o reconhecimento da igualdade e da diferença, numa tensão entre o imperativo da redistribuição e a exigência do reconhecimento, mobilizando energias emancipatórias. Em verdade, essa dialética, igualdade e diferença, ela não pode ser rompida. E ela se coloca como uma exigência nos processos de reinvenção da emancipação. E ela passa a ser um parâmetro na luta por direitos. E nessa cena contemporânea, como marcos de antagonismo e de tensionamento com a civilização do capital, nessa luta por direitos, eu focalizo 2 ciclos de movimentos que eu destaco dentro dessa luta por direitos, dentro de perspectivas emancipatórias. Eu destaco os movimentos contra-hegemônicos na América Latina. A Potiara trouxe todo o cenário de desigualdade da América Latina, mas esse cenário ele gesta, né, também movimentos contra-hegemônicos, que vão marcar a primeira década dos anos 2000, tensionando com as formas de domínio do capital, com as expressões do neocolonialismo, afirmando na cena pública sujeitos que estavam invisibilizados nas periferias da vida social. Você tem movimentos indígenas, negros, de mulheres, de trabalhadores rurais. Merece destaque, sobretudo, o movimento indígena no continente latino-americano, no final do século XX, início do século XXI, na luta pelo pleno reconhecimento de direitos dos povos originários, no horizonte do bem-viver. Eles vão trazer a questão do bem-viver, em confronto com essa lógica destrutiva e predatória do consumismo, da mercantilização que a civilização do capital coloca. E eu destaco também os movimentos de protesto que tomaram as praças e as ruas em 2011 e que mobilizaram justamente essa massa de proletários, o denominado proletariato, essa coletividade de despojados que vaga dentro dessa civilização do capital, em múltiplos contextos da civilização do capital, que expressam, então, a sua indignação de se ver e de se reconhecer sobrantes, refugados pelo sistema ultrajado em sua dignidade humana. São 2 ciclos de movimentos que reivindicam de diferentes lugares e de distintas posições de sujeitos os parâmetros dos direitos.
a nos interpelar, então, sobre as novas configurações do fazer político na contemporaneidade. E também nos interpela sobre o próprio potencial emancipatório dessa luta por direitos no contexto do acirramento de desigualdades. Qual é o potencial emancipatório de todas essas lutas por direito dentro desse contexto de acirramento de desigualdade e de violência, né, que torna amplos contingentes populacionais supérfluos, estruturalmente supérfluos para o capital? Qual é a capacidade de tensionamento com o sistema do capital em crise que esses movimentos têm? Essa é uma questão. Eles estão aí, colocados, tentando tensionar com o sistema do capital e com as formas de neocolonialismo. Mas a gente se pergunta qual é a capacidade que eles têm de tensionar mesmo com esse sistema do capital em crise. Qual é o potencial de movimentos radicais da América Latina de ampliar uma contra-hegemonia, capaz de confrontar com o sistema do capital? Enfim, movimentos sociais que estão em cena no mundo contemporâneo, será que eles serão capazes de fazer rachaduras no capitalismo global? Esses movimentos que romperam no mundo inteiro em 2011, né, articulando esse proletariado, essa população de despojados, será que eles são capazes de fazer rachaduras no capitalismo global? Né? Eles são capazes de confrontar com essa lógica do capital? Qual é o potencial emancipatório dessa luta por direitos dentro desse cenário do capitalismo contemporâneo? Né? E se nós direcionarmos, e aí eu estou me aproximando da última parte da minha fala, o foco da reflexão para o Brasil contemporâneo, é um Brasil que vai sendo urdido nas tessituras contraditórias da democratização e do ajuste à lógica expansionista do capital, nas duas últimas décadas do século XX e nos anos 2000, a gente se pergunta, nesse Brasil contemporâneo, como é que se circunscreve o parâmetro dos direitos como princípios reguladores da vida brasileira? Como é que está essa luta? Como é que os direitos estão postos no Brasil contemporâneo? Né? Qual é a efetiva força potencial dos direitos no Brasil contemporâneo para balizar a vida social? São questões interpeladoras que nos exigem uma reflexão sobre os próprios direcionamentos da vida brasileira na contemporaneidade. E se nós tomamos o Brasil contemporâneo nessa perspectiva dos direitos, o que a gente vê? Que o balizamento dos direitos como medida de igualdade, de justiça na vida brasileira, ele é tardio e recente. Ele data do século XX. A emergência e o conhecimento de direitos trabalhistas, de direitos civis, de direitos políticos, são perpassados de muitas ambiguidades no Brasil, a encarnar uma perspectiva seletiva, excludente, se nós pensarmos, por exemplo, os direitos trabalhistas. Os direitos sociais, eles vão configurar aquilo que Aldair Sposati coloca como regulação social tardia. A concepção universalista de direitos sociais, ela somente vai se consubstanciar na Constituição Federal de 88, na articulação com a democracia, sendo que essa afirmação política e o reconhecimento legal não significaram a efetivação desses direitos sociais. E o que a gente percebe? Que nos anos 80 da vida brasileira, em 1980 do século XX, sob o signo da esperança democrática, os movimentos sociais reivindicam e afirmam parâmetros de igualdade e de justiça consubstanciados sob a expressão de políticas públicas amplas, fundadas no reconhecimento da universalização dos direitos. É o SUS, é o ECA, a própria LOAS, né? Mas, a partir dos anos 1990, numa democracia relativamente consolidada, aberta a esse reconhecimento formal de direitos, de garantias civis, de prerrogativas cidadãs, essa democracia continua a conviver com a violência e com a reiterada violação de direitos, sob a dominância da lógica do mercado. Nós estamos frente a um paradoxo brasileiro contemporâneo. Você tem, ao mesmo tempo que você tem direitos reconhecidos, você tem desenho de políticas públicas, de políticas sociais amplos, isso se destitui na vida real, na vida concreta. Né? E como é que a gente pode explicar esse paradoxo brasileiro? E nós só podemos entender isso na confluência contraditória de dois processos estruturais fundantes que vão confluir na vida brasileira, no Brasil contemporâneo. Os processos de democratização que vão demarcar o balizamento histórico do reconhecimento e afirmação de direitos, né, a partir dos movimentos sociais, que vão instituir uma cultura do direito,
materializado em leis e políticas públicas, constituindo o Estado democrático, e isso confluindo com a inserção à ordem do capitalismo mundializado, no que se convencionou chamar ajuste estrutural brasileiro, convertendo o mercado no único critério de realidade, constituindo um Estado ajustador que ajusta e ajusta-se aos ditames de expansão ilimitada do capital, em contraposição aos parâmetros de direitos, tentando anular a força da política. Então, a gente vai ver que no Brasil contemporâneo vai se constituir uma difícil equação entre os parâmetros de direito, de igualdade e de justiça, que estão consubstanciados em políticas públicas, universalizantes, e os balizamentos da lógica expansionista do capital. Nós temos dois balizamentos nessa confluência contraditória. Balizamento de direitos, em confluência com os balizamentos da lógica expansionista do capital, materializado nas políticas de ajuste. E se a gente faz um balanço, o que a gente percebe? Que ao longo das 2 últimas décadas tem uma dominância da lógica expansionista do capital, nos marcos desse Estado ajustador brasileiro, viabilizando política de ajuste em meio, agora isso é viabilizado em meio aos tensionamentos das conquistas democráticas, que estão encarnadas em leis, em desenho de políticas públicas universalizantes, que estão carecendo de investimentos públicos. Então, você tem essa tensão permanente na vida brasileira, esse tensionamento de balizamentos. De um lado, você tem direitos constituídos, né, direitos que estão reconhecidos em leis e em políticas, convivendo com a sua violação, convivendo com políticas de ajuste que não realmente viabilizam esses direitos. E não, mas a gente, avançando na nossa discussão, a gente vai perceber que, nesse contexto de dominância da lógica expansionista do capital, nas configurações da política de ajuste, nós temos um legado democrático, que foi urdido nas tessituras das lutas. E esse legado democrático, ele permanece, ele se atualiza no presente. Né? Ao mesmo tempo, então, esse é o Brasil contemporâneo em todas as suas tensões. Você tem uma predominância das políticas de ajuste, mas, ao mesmo tempo, há um tensionamento com esse legado democrático que se atualiza na atuação dos movimentos, nas mobilizações públicas, nas múltiplas formas de resistência, nos embates, para fazer valer os parâmetros. Célia Paoli e Vera Teles, elas dizem que, dentro desse legado democrático, nós temos 2 conquistas que têm uma potencialidade grande, que é a criação de um espaço público plural, informal, descontínuo, que nós temos consolidado na vida brasileira. Nós criamos um espaço público no qual se elaborou e se difundiu a consciência do direito a ter direito, né? E é nesse espaço público que se abrem negociações possíveis na luta por direitos, em termos de um trabalho digno, de uma vida decente, de uma sociedade igualitária e radicalmente democrática. E uma outra conquista desse legado democrático seria essas políticas culturais constituídas nos próprios movimentos sociais que ressignificaram noções, padrões, valores, instituindo o conflito como via democrática. E esses movimentos, né, que permanecem, que tensionam, eles fazem verdadeiras subversão de hierarquias simbólicas. Se nós pensarmos, por exemplo, o movimento negro, o racismo, que subverte, né, lugares de subalternidade, subverte valores. Então, essas culturas políticas desses movimentos, né, e que efetivamente